Eu acho interessante todo esse contexto desse verso de hoje, quando Pedro pergunta a Jesus algo e já sugere uma resposta. Porque Jesus, ele sempre surpreendeu e Jesus sempre ampliou, estendeu alguns horizontes do conhecimento, do conceito humano e principalmente de princípios morais. E agora Pedro, ao questionar a respeito do perdão, ele pergunta se 7 vezes seria um número muito bom para se perdoar alguém. Interessante porque 7, para nós, seres humanos, e que convivem nessa sociedade nos dias de hoje, parece ser muita coisa. Muita coisa. Muita coisa porque, dependendo do erro, nós não queremos perdoar nenhuma vez. Quem dirá 7? Só que existia algo por trás disso. Quando Deus começou a desenhar na linha do tempo o plano da salvação, ele pegou a nação de Israel como o modelo do ser humano que deveria ser perdoado, que deveria ser salvo. E ao longo do período, Deus instituiu um santuário para que ele pudesse se relacionar com o ser humano, para que ele pudesse estar presente entre o ser humano. Naquele santuário que Deus colocou no meio da nação de Israel, ele instituiu que para o ser humano poder chegar perto dele era necessário um intercessor, uma pessoa capacitada, preparada para lidar com o ser humano e lidar com Deus, né, que era o papel do sacerdote, uma pessoa que dedicava a vida para isso. Era necessário o ser humano oferecer um sacrifício, então só chegava diante de Deus aquele que vinha carregando consigo um pedido de perdão pelo seu pecado. Não tinha outra forma de você chegar a Deus sem ser carregando o sangue do perdão. Diante disso, Deus instituiu algumas cerimônias. Então nós tínhamos uma cerimônia que ocorria, né, diariamente no santuário, e nós tínhamos um ciclo de 7 que acontecia, que Deus representava todo o seu plano da salvação e o conceito do perdão. Vamos entender. Quando Deus criou o universo, criou a terra, né, cada parte da criação ele foi colocando uma etiquetinha chamada de dia. Então, cada conjunto de criação, Deus criou um dia. Então Deus criou a luz, separando ela das trevas, e disse que era um dia. Deus pegou as águas que estavam sobre o abismo e colocou em cima e deixou outras embaixo e criou todo o centro gravitacional da Terra e a sua atmosfera e tudo. E foi o segundo dia e Deus criou os astros e criou a terra e criou a selva e criou os animais, criou o ser humano até chegar no 6º dia. Quando Deus terminou isso, a Bíblia diz que ele descansou no 7º dia. Só que existe um detalhe muito especial. Porque na verdade ele não só abençoou, ele não só descansou, como ele diz que abençoou e santificou. A bênção e a santificação é justamente a criação de um vínculo espiritual que vai muito além das relações sociais, que Deus criou e concedeu ao ser humano, marcado por um dia. E esse momento em que Deus permitiu ao ser humano de se achegar a Ele, de se santificar, de ser abençoado por Ele, em um ciclo de 7 dias, veio a se repetir lá no santuário. Sabe como? A nação de Israel, e esse é um dos mandamentos, inclusive, de Deus, né, que Ele concedeu a Moisés, e até para que as pessoas não pensem, né, Deus na sua sabedoria infinita, até para que as pessoas não pensassem que esse mandamento do sábado, por mais louco que ele possa vir a parecer, não era exclusivo da nação de Israel. Deus concede esse mandamento dizendo assim, lembre-se, ou seja, é algo que já ocorria, é algo já dado por Deus antes. E nós temos esse relato lá no Éden, quando ainda não existia a nação de Israel, não existia povos, na verdade, não existia nem pecado. E o sábado já existia. Pois bem, mas eu estou frisando o sábado porque era algo que Deus criou, sinônimo de bênção, de santificação, de perdão, em um ciclo de 7 dias. Aí você tinha lá no santuário algumas festas. Você tinha a festa da Páscoa, você tinha os pães sem fermentos, né? Você tinha a festa das primícias. O interessante é que da Páscoa, que era a primeira grande festa do ano, até a festa do Pentecoste, que era a segunda grande festa do ano, você tinha 7 sábados de uma a outra.
Então, quando você começava a cerimônia da Páscoa e entrava no ciclo, né, da festa de 7 dias dos pães sem fermento, então assim que você cruzava o primeiro sábado ao longo dessa semana, você contava então 7 sábados. Ou seja, você tinha um ciclo de 7 dias, agora você tem um ciclo de 7 semanas. Pois bem, e aí você tinha a festa do Pentecoste, alguns meses depois, no 7º mês, você tinha a expiação do santuário, né, quando era retirado toda a imundícia, todos os pecados, e Deus então concedia a salvação àquele povo. E então você tinha, né, outra festa que era a festa dos tabernáculos, quando as pessoas então elas celebravam o fato de terem sido salvas e seus pecados definitivamente perdoados. Pois bem, só que o interessante é que quando essa festa da expiação repetia 7 vezes, agora você tinha então o ano sabático. Olha só, o conceito do perdão e da salvação. Começava com um ciclo diário, depois semanal, mensal e agora anual. Então, a cada 7 anos, celebrando a expiação, você tinha o ano sabático. Um ano em que Deus concedia a toda a terra, a todos aqueles que o seguiam, a oportunidade de descansar, de repousar, e dava a ordem que a terra descansasse, que os animais descansassem, que todo aquele que exercia labor proveniente daquilo que Deus concedeu gratuitamente, que é a terra, que são os animais, né, enfim, deveria então descansar. E aquilo que fosse produzido naturalmente deveria ser para suprir a necessidade daqueles que não tinham nada, que eram forasteiros, viúvas, pobres. Mas agora existe um novo ciclo. Porque quando a nação de Israel passava 7 anos sabáticos, olha só, quando repetia 7 vezes os anos sabáticos, ou seja, 49 anos depois, então agora chegava-se na plenitude da salvação, que era o ano jubileu. No ano jubileu, o que acontecia? Deus concedia ao povo uma oportunidade de restauração. Como funcionava esse processo de restauração? Você sabe que a nação de Israel saiu do Egito, né, os descendentes de Jacó, quando José foi para lá, virou governador, trouxe sua família para lá. Essa família cresceu, se multiplicou e agora Deus mandou eles saírem de lá. E Deus concedeu uma terra para eles. E essa terra foi dividida entre famílias. Só que ao longo desses 49 anos, alguns familiares com a sua terra fizeram maus negócios e vieram a perder a terra. Outros vieram se tornar escravos. Então, quando chegava no ano jubileu, lembro você mais uma vez, você tinha o ciclo do perdão diário, que chegava no sábado, você tinha ele semanal, você tinha ele mensal, você tinha ele anual, você tinha ele a cada 7 anos, e agora no ano jubileu você tem isso repetido 7 vezes, ou seja, 49 anos. Então, quando entrava no 50º ano, era o ano jubileu. E essas pessoas que fizeram maus negócios, que se tornaram escravos, que se perderam terras, que se perderam herança, Deus dava a oportunidade que eles poderiam reaver tudo de volta. Então, aquele que havia perdido terra, existia a lei do ano jubileu, que agora quem adquiriu aquela terra deveria devolver essa terra a quem de fato era o dono original. Quem se tornou escravo, agora ele obtinha a sua liberdade. O ano jubileu era a plenitude do perdão, que era quando Deus pegava todos os erros, pegava todos os pecados, todas as más decisões, e ele pegava e falava assim, olha, eu vou te restabelecer, você vai voltar a ser como era. Então, o número 7, quando é direcionado ao perdão, ele era algo imenso. Tinha um fundo espiritual, um conceito moral enorme. Então, Pedrão, quando pergunta para Jesus assim, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Pedro ele já jogou um número alto demais, muito alto. Só que agora Jesus jogou um número ainda maior. Porque o ciclo do 7, quando ele se repete 7, vezes 7, vezes 7, vezes 7, né, que é onde você tem o 7 semanal, o 7 diário, o 7 semanal, o mensal, o anual. Então você teria aí pelo menos 7 vezes 7. Você já alcançaria uma plenitude muito maior do que a que Pedro sugeriu. Mas aí Jesus diz assim, não, você vai perdoar seu irmão 7 vezes
70. Cara, que plenitude. Jesus ele chegou num ponto em que ele estava simplesmente dizendo assim: Pedro, você não tem o direito de não perdoar seu irmão. Você é obrigado a perdoar. Ou seja, quando ele trouxe essa quantidade de vezes numa plenitude muito além daquilo que o homem compreendia, ele simplesmente arrancou do homem o direito de achar que o perdão lhe pertence. Está entendendo? Ou seja, quando nós temos a oportunidade de perdoar alguém, aparece diante de nós uma bênção e uma maldição. E eu vou te explicar. A bênção é você agir para com a pessoa da mesma forma que Cristo age contigo, te perdoando. Então, quando você age dessa forma com a pessoa, você está permitindo que uma bênção do céu passe por você, transformando você em um instrumento, em um conduto de algo que não lhe pertence, que vem então somente de Deus. E quando você participa desse fenômeno chamado perdão, você reflete na vida da pessoa que está sendo perdoada e isso reflete na sua vida também. Por isso que eu digo que é uma bênção enorme. Mas eu falei para você que vem uma maldição também, né? A maldição é que por um momento, quando nós consideramos não perdoar, passa na nossa cabeça o pensamento de nós acharmos que somos melhores do que a pessoa que está nos pedindo perdão. Passa pela nossa cabeça achar que aquela pessoa não merece o perdão. E por um momento, o universo agora, os anjos estão prestes a relatar que uma nova lei pode surgir. E como eu disse no vídeo de ontem, agora, se eu não perdoo o meu irmão, da mesma forma Cristo agirá comigo. E aonde você vai sem o perdão de Cristo? Aonde eu vou? Está entendendo? Diante da oportunidade de perdoar, você tem uma bênção e uma maldição. Eu vou falar uma coisa para você. Eu aguardo ansiosamente, todos os dias, pela chegada do sábado. Eu sei que existem muitas religiões, né, que guardam o sábado, que observam o sábado, enfim. Mas eu e a minha casa, nós temos um cuidado muito especial com esse mandamento, independente de qualquer religião. Nós temos um cuidado porque é bíblico. E nele nós percebemos Deus nos concedendo um perdão de um acúmulo semanal de erros, de pecados, de transgressões. Porque é o que a Bíblia promete. E quando nós estamos no dia a dia e alguém se aproxima de nós e fala assim: olha, me perdoe. Dentro de mim parece que as células, elas se alegram. Porque por um momento Deus está me concedendo a oportunidade de agir com o próximo assim como Ele age comigo. Você está entendendo? Então quando nós vamos perdoar alguém, você não tem que pensar assim pelos pecados que você vai cometer e que Deus vai perdoar. Não. Você tem que olhar como uma oportunidade de conceder ao outro aquilo que Deus já te concedeu. Se a gente aplicar isso no casamento, tudo vai se tornar tão mais fácil. Não é verdade? Pois bem. Espero que você tenha compreendido e que você comece a olhar o perdão como uma grande oportunidade que Deus te dá de ser abençoado, de abençoar o próximo, tá bom? Fica com Deus, nos vemos amanhã. Até mais, tchau, tchau.